Bom, então vamos de Estados Unidos no mundo globalizado. Esse conteúdo é muito complexo. Existem uma série de detalhes que a gente não vai conseguir trabalhar. Porque, na verdade, eu estou fazendo o quê? Estou tentando aprender, estou tentando expandir os meus conhecimentos e gravar essas videoaulas como uma forma de explicar o conteúdo para mim mesma e caso vocês queiram aproveitar também, é bom, né? Mas estou sempre aqui disposta, passível de cometer erros, vulnerável a cometer erros e faz parte. Mas estou aprendendo ao mesmo tempo que vocês estão aprendendo. Então, basicamente, estou lendo e aí faço as anotações, vou tentando explicar o que eu acabei de aprender, mas ao mesmo tempo não existe uma grande profundidade nessas explicações. A gente vai tentar começar a ganhar essa profundidade com o passar dos vídeos. Então, vários temas aqui dentro desse daqui requer um vídeo inteiro só sobre isso. Então, por exemplo, a gente está falando sobre os Estados Unidos. Então, a gente está trabalhando em conteúdos relacionados. Então, para conseguir entender essa nova ordem mundial, a gente tem que ver desde lá Primeira Guerra, Segunda Guerra, Guerra Fria. Então, tudo isso para a gente conseguir chegar ali ao momento que a gente está hoje, mas a gente já vai estar trabalhando isso ali, principalmente com as aulas de História do nono ano, que a gente trabalha esses conteúdos. Então, vamos estar vendo a partir disso. E dentro aqui disso, a gente tem vários outros conteúdos. Então, por exemplo, eu vou falar aqui da Guerra Hispano-Americana, vou falar da Marcha pro Oeste, vou falar do Destino Manifesto, Doutrina Monroe, Doutrina Bush, sei lá. Bush, no caso, né? Enfim, a gente vai estar falando de diversas coisas. A gente vai estar falando da guerra comercial entre China e Estados Unidos, da questão do 5G, da Huawei, espionagem. Vamos estar citando várias coisas que poderia haver um vídeo só sobre isso. Por exemplo, da questão da globalização, Vale do Silício, várias questões aqui que a gente pode depois fazer um vídeo só sobre isso, mas aí eu vou ter que me aprofundar primeiro no assunto para depois gravar essa videoaula. Então, a gente tem várias aí na sequência, podemos fazer uma série só sobre Estados Unidos. Questões envolvendo ali os Estados Unidos. Mas vamos começar. Então, qual que começa o raciocínio ali do pensamento do que a gente vai ver hoje? O continente americano, ele sempre acabou sendo uma mina de ouro para os europeus. Então, principalmente para Portugal e Espanha, que ficaram aqui com a América Latina, né? Então, Inglaterra e França estavam envolvidas ali na Guerra dos 100 Anos. Isso acabou favorecendo meio que a expansão marítima ibérica acontecesse primeiro. E a gente tem toda aquela questão do Tratado de Tordesilhas, da divisão do mundo entre Portugal e Espanha, os outros países ficando putos. Depois tentando pegar, vamos dizer assim, brigadeiro do prato dos amiguinhos. Então a gente tem a questão dos ingleses roubando os navios de ouro dos espanhóis, pirataria aqui, né? Então, roubando aqui para o Brasil, que tinha aqui na costa do Brasil, no litoral, nos armazéns, né? Então, basicamente, a gente tem todo esse contexto. E aí os Estados Unidos acabou sendo meio que a sobra, vamos dizer assim, né? Foi o que sobrou. Porque aqui tinha uma grande quantidade de ouro, muito ali na América Espanhola, vários recursos naturais. Lá não tinha tanto, mas ainda era uma mina de ouro para os ingleses. Então acabou sendo uma colônia dos ingleses. Não vamos trabalhar aqui com a história dos Estados Unidos, podemos ver isso em outro vídeo. A independência dos Estados Unidos, outro vídeo. Mas depois eles se tornarem independentes, eles começam como? Com aquelas 13 colônias no leste do Oceano Atlântico. Era aquilo. Então a independência em 1776, é isso? No século XVIII, basicamente, no século XVIII. Não sei exatamente a data. 4 de julho de 1776, vamos ver. 4 de julho de 1786, é isso mesmo que eu tinha pesquisado. Então, no século XVIII, a gente tem a independência dos Estados Unidos, começam aquelas 13 colônias no leste do Oceano Atlântico, e de repente não, no final do século XIX, né, eles chegam até a costa oeste do Oceano Pacífico. Então a gente tem uma expansão absurda em um relativo, assim, em um relativo curto, assim, um curto período de tempo, relativamente. Então a gente tem uma expansão absurda dos Estados Unidos. Existia uma política de fronteiras, no caso, uma teoria que falava que os Estados Unidos só conseguiriam o poder
se eles expandissem o seu território. E aí a gente vai ter o início daquela marcha para o oeste. Então, esse movimento de expansão territorial para os Estados Unidos em direção ao Oceano Pacífico. Aí a gente tem até esse quadro aqui, muito famoso, que vai estar abordando justamente esse tema. Então, a iluminação, a gente tem, onde no caso os Estados Unidos já teria o seu domínio, e as trevas, onde os Estados Unidos ainda não teriam dominado. E aí a gente trabalha uma questão aqui em cima, que a gente já vai falar muito nessa aula, que é sobre o poder de construção de narrativas para o convencimento da população e como isso foi importante para toda a história dos Estados Unidos. Então, já começa aqui. Por quê? Porque essa marcha para o oeste, essa expansão, foi baseada na ideia de destino manifesto. Ou seja, uma capacidade tão grande de construção de narrativa, de repetir ficções, vamos dizer assim, até que essa ideia entre na cabeça da população, eles comecem a defender isso, que eles conseguiram acreditar, vamos dizer assim. É óbvio que depois da independência, todo o país ele precisa trabalhar na construção de um sentimento nacionalista para criar uma identidade nacional, mas eles vão além disso, porque eles vão ver como se o desenvolvimento dos Estados Unidos fosse quase como o desenvolvimento da humanidade como um todo, porque essa ideia de destino manifesto dizia que os Estados Unidos seriam os predestinados por Deus para levar o desenvolvimento para o resto do mundo. Então, que na verdade, os lugares que não têm o domínio, que não conheceram, vamos dizer assim, os Estados Unidos ainda, estariam ali desprivilegiados, entendeu? Do conhecimento, da verdadeira iluminação. E quem acompanharia eles nessa expansão de levar desenvolvimento para os outros países, essa evolução, seria esse anjo. E esse anjo é quem? Colômbia. E aí, nunca tinha parado para pensar nisso, mas depois parei para pensar, a capital dos Estados Unidos é Washington, D.C., o que é DC? Que a gente normalmente fala DC. District of Columbia. Então, Columbia é quem? Columbia é esse anjo que acompanha os Estados Unidos nesse processo de expansão, de levar desenvolvimento, de levar evolução para os países que não são tão desenvolvidos, tão evoluídos quanto ele. Então, a gente pode pensar até na própria questão no Columbia Filmes. Então, que tem essa mulher segurando uma tocha, mas na verdade não é uma mulher. É um anjo. Esse anjo segurando essa tocha que é quem? Columbia. Então, trabalhar essa questão aí é muito importante também. Vamos ver onde eu parei. Então, eu estava falando, né, tanto da questão da expansão de fronteiras, da marcha pro oeste. Então, essa expansão territorial dos Estados Unidos vai ocorrer tanto pela compra de territórios, tanto por negociações, guerras, disputas. Ele vai pegar territórios ali do México, da Espanha. Então, por exemplo, a gente vai ter a guerra hispano-americana. Então, Cuba estava tentando conseguir a sua independência da Espanha, né? Acaba pedindo ajuda dos Estados Unidos. Os americanos, eles mandam, né, um navio que acaba explodindo. Eles dizem que a culpa foi dos espanhóis. Começa ali uma guerra, vence e saem com grande influência e controle sobre Cuba, sobre o Havaí, Porto Rico, Filipinas. Então, diversas ali áreas. A gente tem isso acontecendo ao longo ali da história da expansão. Então, tanto pela compra de territórios, negociações, guerras, disputas, não foi uma decisão aleatória. Aí vamos começar a expandir. Não, porque esses territórios, na verdade, muitos já estavam ocupados. Então, a gente tem esse processo intencional ali de expansão. Esse convencimento da população como sendo muito importante para toda a história dos Estados Unidos, e aí a gente vai ver um exemplo de como ela foi importante, que entra na parte mais interessante. Na Primeira Guerra Mundial, a população, a maior parte da população americana, ela era contra a intervenção dos Estados Unidos na Primeira Guerra. Então, ela estava com um posicionamento mais pacifista. Eles estavam na vibe de América para os americanos. Ou seja, se os europeus ou qualquer um vier meter bedelho aqui no nosso quintal, usando um termo pejorativo, né? Tipo, o nosso quintal quer dizer América, o nosso território, que a gente deve ter domínio, que os Estados Unidos devem ter domínio sobre a América, aí tudo bem, entendeu? A gente faz uma intervenção, mas europeu brigando entre eles
por conta de territórios na África, do imperialismo, eu não tenho nada a ver com isso, deixa os caras brigar. Esse era o pensamento. Só que, para os Estados Unidos, era interessante participar da Primeira Guerra Mundial. Era um momento do quê? De troca de lugar de poder. A gente teve a queda do eurocentrismo, porque a Europa estava sendo o palco da Primeira Guerra, então ela vai se tornar, vai acabar ficando muito desgastada pela Primeira Guerra Mundial, e era uma oportunidade de surgir ali, emergir novos países como potências mundiais. No caso, os Estados Unidos ali acabou fornecendo e tal, suprimentos e tudo mais. A Europa passa até a depender economicamente dos Estados Unidos, e a gente tem uma virada ali no contexto mundial muito grande. Então, os Estados Unidos passam ali a servir de modelo, né? Basicamente, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, era muito importante para os Estados Unidos a participação nessa guerra. E a população era contra, mas eles precisavam de certa forma convencer a população, e fizeram esse trabalho muito bem. Então, em apenas 6 meses, a agência de propaganda do governo, a Creel Committee, eles conseguiram transformar uma população pacifista em fanáticos belicistas. E aí a gente vai ter a utilização desse termo, que é a fabricação do consumo, pelo jornalista Walter Lippmann. Então, vamos tentar explicar um pouquinho antes de entrar nesse conceito. Então, o pensador marxista italiano Antonio Gramsci, eu não sei como pronuncia, em seus escritos de cárcere, ele formulou o conceito de hegemonia, que resumidamente afirma que nas sociedades capitalistas, o poder ele se constrói muito mais pelo consenso do que pelo uso da coerção, pelo uso da força. Então, o uso da força, como era comum nos regimes nazifascistas, então não se trata de controlar a população pela força como nos regimes nazifascistas, mas pela doutrinação. Então, o controle do pensamento, que acaba sendo muito mais sutil, muito mais eficaz, porque existe uma legitimação da dominação. E, nesse sentido, os meios de comunicação têm um papel muito importante. Então, o que isso significa? O povo, ele acaba sendo incapaz de ter uma reflexão crítica sobre os conteúdos a que ele é exposto. Ou seja, ele é manipulado pelas elites, ou através de uma falsa necessidade de ter alguma coisa, ou pela insegurança, ou pelo medo, pelo terror. Então, de alguma forma, ele é manipulado através dos veículos de comunicação. Então, ele vai afirmar que nas sociedades capitalistas, na democracia, né, liberal, a lavagem cerebral tem um grande triunfo. Ou seja, é o principal meio ali de controle da população. Então, você consegue obter a adesão e o consenso sem a violência, sem a tortura. E isso acaba sendo muito importante, de conseguir a opinião pública ao seu favor. E é aí que entra essa questão da fabricação do consenso. Então, o termo foi utilizado pelo jornalista Walter Lippmann e significa justamente isso. É manipular a população através dos veículos de comunicação, com o uso da propaganda, para que exista uma adesão, um consenso, para que ela comece a adotar e defender uma determinada ideia. E nisso que a gente tem a construção de narrativa como sendo muito importante na história dos Estados Unidos. A construção da narrativa americana, como foi esse caso da Primeira Guerra Mundial. Então, de 6 meses, eles foram de pacifistas para fanáticos belicistas. Então, realmente é algo muito estranho. Depois, a gente entra em algumas outras questões. Então, por exemplo, o capitalismo, tanto o capitalismo quanto os Estados Unidos, fizeram com que o imperialismo mudasse de face. Então, antes a gente tinha o imperialismo muito como uma relação metrópole-colônia, ou seja, a metrópole como exploradora ali do território que era seu. Então, a metrópole era meio que dona, vamos dizer assim, da colônia, e a colônia não era independente, então ela era completamente subordinada à metrópole, deveria fornecer matérias-primas e tudo mais, ocupada, enfim, ela não tinha uma independência. Depois, os americanos começaram um novo modelo de imperialismo diferente. Não que eles fossem pacíficos, não é isso. Não é como se eles fossem pacíficos. Mas eles vão ter esse controle, essa influência de uma maneira diferente. Tanto de um que militar,
e tanto da instalação de governos locais que os apoiem. Ou seja, os países, eles vão ter uma independência, eles vão ter os governos próprios, mas os Estados Unidos vão fazer de tudo para que esses governos dos países sejam aliados dele, sejam a favor dele, e caso não seja, vai fazer de tudo para tirar eles do poder. Então, a gente tem uma presença militar muito forte dos Estados Unidos, ao mesmo tempo, a instalação local dentro dos países que ele tem algum interesse, uma influência, então a instalação de governo local que os apoia. Então a gente começa a ter uma face ali de controle, de domínio diferente do que a gente tinha no imperialismo. Quando a gente pensa ali na Europa, por exemplo, aqui na América Latina, ou das colônias lá na África. Então, finalizando a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos eles começam a adotar a política do Mad Dog. Então, Mad Dog a gente pode estar falando com o cachorro louco. O que seria essa política do cachorro louco? É você dar uma resposta desproporcional ao ataque recebido. Então, você, por exemplo, você chama alguém de bobo, ai, seu bobo, e a pessoa vai lá e te dá um soco. Então, os Estados Unidos vai fazer muito isso. Então, essa política do cachorro louco, do Mad Dog, uma resposta desproporcional ao ataque que ele recebeu, por exemplo, de um outro país. Então, ele vai utilizar aquele ataque como justificativa para tomar uma determinada ação, mas essa ação, na verdade, é para mostrar para os outros como ele é poderoso, ou seja, para causar medo de que os outros causem alguma interferência nele ou tomem atitudes que o descontentem. Basicamente serve para isso. Então, como foi o caso ali de Fukushima e Nagasaki. Então, um ataque que foi, assim, desproporcional à resposta recebida. A resposta, no caso, jogar bomba ali, vamos deixar um negócio radioativo, os civis, com civis e tudo mais. Então, foi uma destruição completa. E aí ele vai adotar muito essa política também ao longo da história. Aí a gente tem uma outra questão também importante. O capitalismo ele fez a própria estrutura do imperialismo mudar, porque boa parte do imperialismo ela foi impulsionada pela Revolução Industrial. Então, a necessidade que surge de buscar matérias-primas e de buscar mercado consumidor. E o que é interessante é que o próprio surgimento do capitalismo e a Revolução Industrial levou ao fim da escravidão, porque não havia mais sentido as pessoas trabalharem sem ganhar dinheiro. Então, a necessidade que eles tinham era de mercado consumidor, ou seja, que existisse uma mão de obra assalariada para que conseguissem comprar os produtos que estavam sendo produzidos nas indústrias. Então, na verdade, até mesmo a abolição da escravidão existia um interesse. Então, a Inglaterra defendendo, os ingleses, né, defendendo pra caramba a abolição da escravidão. Mesmo na questão da guerra lá nos Estados Unidos, do norte versus do sul, o norte era industrializado e defendia a abolição da escravidão. Então não é como se, todo mundo é bonzinho e percebeu que a escravidão na verdade era uma merda. Não, também não é assim que funcionam as coisas. Então existia um interesse por trás de, na verdade, a escravidão não servir mais para dentro desse modelo capitalista. Porque era necessário que as pessoas comprassem aqueles produtos em massa que estavam sendo produzidos nas indústrias. Então, no caso do norte, lá nos Estados Unidos, ele era industrializado e era justamente aquele que defendia a abolição da escravidão. Então, existe uma relação muito interessante aí também. Aí a gente entra aqui nessa parte. Então, a globalização é um processo que acaba se consolidando após o fim da Guerra Fria. A gente teve, por exemplo, a invenção do container, o desenvolvimento da fibra ótica, da internet, e tudo isso acabou possibilitando o encurtamento das distâncias, com uma maior integração entre os estados e, ao mesmo tempo, uma expansão do comércio mundial. Então, nesse contexto de nova ordem mundial, os Estados Unidos eles largaram na frente como a maior potência hegemônica. E a Guerra Fria, ela representou um grande gasto econômico para as potências envolvidas. Então, depois ali do fim da Segunda Guerra Mundial, a gente tem o início da Guerra Fria entre Estados Unidos, né, o bloco capitalista,
e a União Soviética, o bloco socialista ali, né? E essas duas potências acabam investindo muito ali no seu aparato militar, no desenvolvimento de tecnologia militar e tudo mais. E os Estados Unidos, depois, mesmo com o fim da União Soviética, eles conseguem transformar, né, a tecnologia que foi desenvolvida com interesse militar para alavancar ali a terceira revolução industrial. Então, por exemplo, a gente vai ter o Vale do Silício, lá na Califórnia, então é um importante tecnopolo, ou seja, um lugar que tem diferentes empresas ali do setor de informática, de telecomunicações e que está próxima de grandes universidades, ou seja, eles conseguem pegar mão de obra qualificada para pesquisa, para criação de tecnologia, enfim. Então, a gente tem os Estados Unidos depois da Guerra Fria, então como ambas as potências estavam fazendo muitos investimentos em tecnologia militar, essa tecnologia que foi desenvolvida pelos Estados Unidos acabou impulsionando ali a terceira revolução industrial, porque foi utilizada para a produção ali de tecnologias relacionadas às telecomunicações, aos transportes, enfim. Então, como consequência do fim da Guerra Fria, os Estados Unidos, então, apesar de a gente ter uma multipolaridade ali, em todos os outros sentidos, na questão militar, os Estados Unidos têm uma unipolaridade bélica. Então, existe uma queda nos gastos militares dos Estados Unidos porque não existia nenhuma outra potência tão forte quanto ele no momento ali pós-Guerra Fria. Depois a gente vai ter uma mudança nesse contexto, mas logo depois não. Então, existe uma unipolaridade bélica, a gente acaba tendo uma queda nos gastos militares, mas essa redução dos gastos não vai durar por muito tempo, então eles viram uma oportunidade de aumentarem a sua influência sobre algumas áreas do mundo, especialmente, por exemplo, ali no leste europeu. Então, logo eles já voltam a investir pesado no seu aparato ali militar, começam a ter interesse em diversas áreas no mundo para manter a sua influência, um controle. Por exemplo, no leste europeu, no Oriente Médio, então também foi uma outra área de interesse dos Estados Unidos, sobretudo a partir do atentado terrorista do dia 11 de setembro de 2001. Então, isso também é tema para outro vídeo, que dá uma história ali muito longa. Então, cada uma dessas coisas é tema para um vídeo diferente. Então, acabou se tornando um marco de mudança na geopolítica dos Estados Unidos, porque o terrorismo passou a ser um novo inimigo e passou a ser utilizado de desculpa para as intervenções dos Estados Unidos em outros países. Então, a gente começa com a doutrina Bush. Então, a gente tem diversas intervenções militares, a gente começa com aquela guerra ao terror, ou seja, uma suposta guerra preventiva contra o terrorismo, e os atentados ajudam cada vez mais a justificar a intervenção americana no Oriente Médio, que é uma região interessante porque tem ali grandes quantidades de petróleo também, né? Então, a própria invasão pelos Estados Unidos feita no Afeganistão, que acusaram o governo talibã de apoio ao Osama Bin Laden, mas mesmo depois ficaram anos e anos e anos e anos ali, e só foi concluída, no caso, a retirada ali, né, completa dos Estados Unidos lá das suas tropas no Afeganistão em 2021. E aí depois o Talibã conseguiu se recuperar e assumir de novo a liderança do país. Então, a gente tem depois desse atentado ali do dia 11 de setembro, basicamente os Estados Unidos começaram a utilizar ali o terrorismo, esses atentados, como uma desculpa para intervenção em diversos lugares ali do Oriente Médio. Então, aproveitou inclusive o plano de fundo do terrorismo para invadir também o Iraque, alegando uma suposta produção de armas químicas de destruição em massa, mas que não foram encontradas. Então, basicamente, é isso. Depois, os Estados Unidos e o domínio capitalista. Então, com o fim da União Soviética e expansão do capitalismo, começou a observar um domínio maior da economia mundial pelos Estados Unidos. Então, eles conseguiram direcionar as novas tecnologias que eles tinham desenvolvido durante a Guerra Fria, voltadas para o setor militar, para o setor privado. Então, as empresas norte-americanas ganharam uma grande projeção global, impulsionadas pela terceira revolução industrial. Então, a revolução
nos transportes e nas comunicações. Então, tanto a evolução nos transportes como nas comunicações que possibilitaram esse encurtamento de distâncias, que foi, no caso, a globalização. Então, eles começam a agir de forma a garantir essa expansão, defender um modelo econômico que garantisse a livre circulação de capitais e mercadorias no mundo. Também incentivar a adoção do neoliberalismo por diversos países, que consiste numa intervenção mínima do Estado na economia. As empresas americanas saíram muito fortalecidas nesse processo, assumiram o papel de liderança no mundo, mas não sozinhas. Então começa a ter uma multipolaridade muito grande. Então, vários países em crescimento, Europa, Japão, e depois não só esses mais desenvolvidos, mesmo que existia que participavam do G7, por exemplo, essa associação com as maiores economias do mundo, que inclui Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido, que tentavam ali estimular o desenvolvimento econômico. Depois, diversos outros países começaram a crescer economicamente também. Então, países em desenvolvimento, não só países desenvolvidos, que começaram a ter destaque. E aí se percebeu que o G7 era muito limitado, um grupo muito limitado que se estendeu para o G20. Então, as principais economias que tinha ali tanto centrais quanto emergentes, que ajudavam ali na facilitação das relações comerciais. Então, a liderança nos Estados Unidos passou a ser cada vez mais questionada em um verdadeiro processo de pulverização dos investimentos, ou seja, de um espalhamento dos investimentos mundiais. Então, essa liderança dos Estados Unidos passa a não ser deixada de lado, mas a não ser mais só ele como central. Existe também, ao mesmo tempo, simultaneamente, o crescimento significativo de outros países a partir ali do espalhamento dos investimentos nos mercados mundiais. E é dessa realocação do capital, então desse espalhamento do capital pelo mundo, que os BRICS emergem. Então, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que não constituem um bloco econômico, mas que criaram diversos mecanismos de discussão e ajuda econômica, como o New Development Bank, que é como se fosse um fundo monetário para pegar empréstimos ali para ser o desenvolvimento de infraestrutura e tal dos países mais em desenvolvimento, periféricos, enfim. A gente tem um grande crescimento, um grande mercado consumidor nesses países. Eles têm 40% da população mundial, possuem diversos recursos naturais, estão tendo um crescimento industrial muito significativo. Então, a gente tem um caráter multipolar na nova ordem mundial. E, ao mesmo tempo, o crescimento de alguns países, especialmente, e aí é que a gente vai entrar numa outra questão, o crescimento de alguns países, especialmente do leste asiático, acaba assustando os Estados Unidos. E, em resposta, foi possível observar o próprio Estados Unidos questionar o livre comércio com a adoção de medidas protecionistas, como no caso da guerra comercial com a China. Então, isso também é assunto para outro vídeo. Para você ver, cada uma dessas coisas é assunto para um vídeo inteiro, que eu também não tenho muito aprofundamento. Então, vou ter que pesquisar, vou ter que tudo mais, para depois a gente ir construindo aí, né? Essa linha de raciocínio. Mas, basicamente, o crescimento ali absurdo, principalmente da China, nas últimas décadas, fez até mesmo os Estados Unidos questionar o livre comércio e adotou medidas protecionistas para conseguir fortalecer o produto americano dentro dos Estados Unidos. Então, o que estava acontecendo basicamente? Tudo meio que começa não, né? Mais ou menos em 1970. Então, a China, ela passa por uma grande reforma ali do Deng Xiaoping de aumentar o PIB, investir em industrialização, educação, e aí ela vai crescer muito. Então, há várias décadas se passaram, como ela tem uma mão de obra muito abundante, muito barata, ela vai se tornar um atrativo para vários países que começam a fabricar os seus produtos lá. Então, vão a partir ali das transnacionais. Então, tem sede em um país, mas várias empresas espalhadas pelo mundo, e os produtos ali sendo produzidos na China, que é um fenômeno que vai ficar conhecido como Made in China. Antes, o produto chinês ele era muito barato, mas ele não era muito bom. Então, não existia uma preocupação. Então, não adianta ser mais barato se o produto é ruim.
porque ninguém vai comprar, entendeu? Ou se comprar, não vai existir uma preocupação tão grande. Mas essa ideia foi se perdendo, está sendo, principalmente nessa década. Então, a China está conseguindo produzir uma tecnologia cada vez mais barata, cada vez mais de qualidade, só que ao mesmo tempo barata e inovadora. Então, ela vai se tornando um problema, vamos dizer assim. E aí, o que vai acontecer? Em 2018, por exemplo, os Estados Unidos vendeu para a China em um valor estimado em 120 bilhões de dólares. Então você pensa, 120 bilhões, nossa, é muita coisa. Mas a China vendeu cerca de 539 bilhões de dólares para os Estados Unidos. Ou seja, a China estava vendendo muito mais para os Estados Unidos. Ou seja, está com muito mais exportações do que os Estados Unidos. Então a balança comercial dos Estados Unidos em relação à China estava deficitária. Basicamente, a gente está falando mais ou menos ali no ano de 2018. A China vendia mais produtos e serviços para os Estados Unidos do que eles vendiam para a China. E aí, assim, o Trump ele acaba adotando medidas protecionistas. Então, ele vai impor sobretaxas aos produtos chineses. Ele vai colocar imposto sobre os produtos chineses, inicialmente no valor mais ou menos de 50 bilhões de dólares, com a ideia de fortalecer o produto americano dentro dos Estados Unidos. Então, as pessoas ali, os americanos, eles iam pensar, bom, tem que comprar produto, vou comprar um determinado produto, vou comprar americano ou vou comprar chinês? Bom, o americano e o chinês, já que agora foi colocado esse imposto, estão praticamente no mesmo preço, então vou comprar o americano. Agora, antes, né, a gente tinha uma grande diferença, né, de preço entre o americano e o chinês agora ganhando cada vez mais qualidade, então as pessoas optavam pelo chinês. E é isso que o Trump vai tentar acabar com essa medida protecionista. Só que, em resposta, a China também começa a impor essas sobretaxas aos produtos americanos. E isso cria, no caso, uma verdadeira guerra comercial entre os dois países e preocupa o mundo todo porque existe uma possibilidade de redução do comércio global. Então, isso acaba gerando um recuo do comércio global. Ao mesmo tempo, depois disso, né, desse recuo que existe do comércio global, os Estados Unidos decidem adotar uma outra estratégia, boicotando uma empresa inicialmente ali de peças de telecomunicações chinesa, que era a Huawei. Então, a Huawei estava tendo um crescimento absurdamente rápido, superando até mesmo a Ericsson, que era a maior empresa de telecomunicações, que era sueca. E aí, para entender basicamente, apesar de existirem várias empresas de celular, todas elas usam o mesmo chip, que é de uma mesma empresa chamada Qualcomm. Então, a base é mais ou menos a mesma, entende? De todos os smartphones, apesar deles serem diferentes. Porém, a Huawei ela vai lançar o seu próprio chip e com uma nova tecnologia, a tecnologia 5G, que é cerca de 100 vezes mais rápida que a tecnologia 4G. Então, os Estados Unidos ele acusa, então ele vai utilizar como estratégia o boicote realmente ali da Huawei. Então ele vai denunciar ali a China de ser desleal no comércio e espionar os outros países, né, ao entrar. E aí vai acabar bloqueando, os Estados Unidos vai acabar bloqueando o crescimento da Huawei e fazendo o Google, né, proibi-la de usar o seu sistema operacional que é o Android. Só que a Huawei já estava meio que esperando que isso acontecesse. Então ela já anunciou o lançamento de um novo sistema operacional que, além ali dela já ter criado o chip, né, o 5G e tudo mais, que acaba até criando brechas para espionagem, né? Porque ele é tão rápido que ele acaba superando as barreiras tecnológicas. Então a gente está falando ao mesmo tempo de uma guerra tecnológica. Então tech is the new oil. Então é como se fosse a tecnologia fosse o novo petróleo. Então quem domina a tecnologia ali vai estar dominando o mundo, basicamente. Outra coisa interessante, por exemplo, em 2019, a Rússia ela vai aceitar o 5G ali, que foi criado pela China de braços abertos, então uma grande expansão ali do 5G na Rússia. A gente pode estar comentando depois da espionagem moderna, então tanto a questão da espionagem feita pela Rússia, pela China. Então isso é uma questão muito interessante, mas fica para outro vídeo também, porque eu vou ter que me aprofundar sobre o assunto e tudo mais, mas sobre o que eu tava falando. Então, além da criação ali do 5G, ela ainda já estava esperando que os Estados Unidos fizessem isso, que o Google simplesmente proibisse ela de utilizar o seu sistema operacional, que é o Android, e aí ela vai lançar um novo sistema operacional.
Então, imagina se outras empresas ali começam a utilizar o sistema operacional da Huawei. Então, é uma questão aí muito complicada. E aí a gente deixa isso para trabalhar em outros vídeos, mas espero que vocês tenham gostado e é isso aí.